Sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando, costumava dizer Ana Terra. Mas, entre todos os dias ventosos de sua vida, um havia que lhe ficara para sempre na memória, pois o que sucedera nele tivera força de mudar-lhe a sorte por completo. Mas em que dia da semana tinha aquilo acontecido? Em que mês? Em que ano? Bom, devia ter sido em 1787. Ela se lembrava bem porque esse fora o ano da expulsão dos castelhanos do território do continente. Mas, na estância onde Ana vivia com os pais e os 2 irmãos, ninguém sabia ler, e mesmo naquele fim do mundo não existia calendário nem relógio. Eles guardavam na memória os dias da semana, viam as horas pela posição do sol, calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua. E era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a temperatura que lhe diziam as estações do ano. Ana Terra era capaz de jurar que aquilo acontecera na primavera, porque o vento andava bem doido, empurrando grandes nuvens brancas no céu. Os pessegueiros estavam floridos, e as árvores que o inverno despira se enchiam outra vez de brotos verdes. O pai prometera vagamente voltar para São Paulo, logo que juntasse algum dinheiro. Mas Dona Henriqueta, que conhecia bem o marido, desencorajava a filha. Qual nada? Daqui ele não sai, nem morto. E dizendo isso, suspirava. Às vezes, quando estava sozinha, chorava, mas na frente do marido vivia de cabeça baixa e raramente abria a boca. De súbito, ali ao pé do poço, Ana Terra teve a impressão de que não estava só. A mão que batia a roupa numa laje parou. Em compensação, o coração começou a bater-lhe com mais força. Ela não via ninguém, mas sentia uma presença estranha. Podia ser um bicho, mas podia ser também uma pessoa. E se fosse um índio? Por um instante esteve prestes a gritar, sob a impressão de que ia ser flechado. Sentia que o perigo vinha da outra margem. Sentia, mas não queria erguer os olhos. Com o coração a pulsar-lhe surdamente no peito, ela esperava. Quando caiu em si, estava olhando para um homem estendido junto da sanga, a umas 5 braças de onde se encontrava. O pai e Horácio largaram as enxadas e se encaminharam para Ana, que dizia quase sem fôlego: Um homem! Um homem! E apontava na direção da sanga. Dentro de alguns minutos, os homens entraram na casa e deitaram um desconhecido numa das camas. Água, gente! Pediu Maneco. Depressa! Foi só então que, numa súbita sensação de constrangimento e quase de repulsa, viu o rosto do estranho. Ficou vermelha e perturbada, como se tivesse enxergado alguma parte secreta e vergonhosa do corpo daquele homem. Desviou os olhos dele imediatamente. Numa noite de aguaceiro, depois do jantar, Pedro bateu à porta e pediu licença para entrar. Ao ouvir a voz, Ana sentiu um calafrio desagradável. Aquela voz lhe fazia mal. Era doce demais, macia demais. Não podia ser voz de gente direita. Um índio então perguntou: Vosmecê me dá permisso para tocar alguma coisa? Maneco Terra pigarreou: Tocar? Flauta, explicou Pedro, e mostrou a flauta que tinha feito do mataquara. Ana Terra começou a descer a encosta que levava à sanga. A luz ofuscava, e havia no ar um vapor trêmulo que subia do chão escaldante. As rosetas lhe picavam os pés nus, mas ela continuava a andar. Deitou-se e, com um débil suspiro de alívio, cerrou os olhos. Num dado momento, sua madorna foi arranhada por um estalar de ramos secos que se quebram. Teve um retiramento dos músculos e abriu os olhos. Ana então sentiu, mais que viu, que era Pedro. No dia em que pela primeira vez ela sentiu em toda a plenitude o prazer do amor, foi como se um terremoto tivesse sacudido o mundo. Voltou para casa meio no ar, feliz, como com quem acaba de descobrir uma salamanca. Ansiosa por ruminar a sós, aquele gozo estonteamente agudo que a fizera gritar quase tão alto como os quero-queros. Uma noite ela saiu da cama sem ruído, foi até a barraca do índio, contou-lhe que ia ter um filho e ficou ofegante à espera de uma resposta. Pedro murmurou: Muito lindo!
e Ana desatou a chorar. Pedro sabia que seria morto por Maneco e os homens terra, por isso deu a Ana o punhal de prata que trazia à cinta. Ana voltou para casa com a morte na alma. Dentro de poucos dias não seria mais possível esconder que estava grávida. Olhou para a mãe e as duas mulheres ficaram frente a frente. Dona Henriqueta choramingou e falou: "Que será agora, Ana? O único jeito é contar tudo pro Maneco. Conta-se aos poucos." Da sombra, Maneco Terra apareceu. "Não precisa dizer nada, eu ouvi tudo." Então, em uma noite, nasceu o filho de Ana Terra. A avó cortou-lhe o cordão umbilical com a velha tesoura de podar. Maneco não gostava da criança. Uma vez disse: "O melhor mesmo era ter nascido morto." Porém, uma vez ficou feliz da vida, quando seu neto, já maior, mostrava-lhe o trigo da lavoura crescido. Uma noite, Dona Henriqueta fora se deitar com uma dor aguda no lado direito. Ficara se retorcendo durante horas, gemendo e suando frio. A mãe estava morta. Era inverno e ventava. Dizem que morreu de nó na tripa. Certa manhã, um dos escravos gritou que os castelhanos estavam vindo. Ana levou Eulália, mulher de Horácio, a filha e Pedrinho para o mato. Logo em seguida, voltou para junto dos homens. Depois de uma luta, os castelhanos venceram, deixando os homens terra mortos. Partiram para Ana, e um atrás do outro se aproveitaram da mulher indefesa, deixando-a inconsciente no chão. Quando voltou a si, ergueu-se, olhou em torno e lembrou-se de tudo. Tinha ainda nas narinas o cheiro daqueles homens nojentos. De súbito, precipitou-se cordilha abaixo na direção de Pedrinho e Eulália. Na manhã seguinte, as mulheres viram aproximar-se em 2 carretas. Ana contou aos homens o que havia acontecido e pediu para que pudessem ir com eles para um novo povoado. Já no povoado, Pedrinho casou-se e foi chamado para 2 guerras. E Ana sempre sentia que o filho voltaria.
as crianças cresceram e novas vidas surgiram, muitas delas pelas mãos de Ana e sua tesoura velha. Ana lembrava-se de coisas de sua vida passada e estava de tal maneira habituada ao vento que até parecia entender o que ele dizia. Costumava dizer: noite de vento, noite dos mortos.